Vocês estão bem? Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre as nossas vidas. Eu não sei quanto a você, mas eu fui muito ministrada no nosso culto de Páscoa por aquela mensagem sobre o sangue de Jesus. Que mensagem poderosa e tamanha a importância que a Páscoa tem na fé cristã. Geralmente se dá muito peso para o Natal, mas o centro da fé cristã é a Páscoa, porque para nós mais importante do que Jesus ter nascido, se encarnado, é Jesus ter se sacrificado por nós, é ter dado a sua vida. Então eu não consegui fugir dessa temática do sacrifício de Cristo e por isso nós vamos meditar sobre Abraão, Isaque e Cristo. Então vai ter a ver com sacrifício. Bom, te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. E meio que a confirmação da palavra que eu tinha separado veio na escola dominical. Não sei se foi na aula, não, acho que foi na hora do discipulado. A gente estava falando sobre a grandeza do amor de Deus. E aí alguém mencionou isso. Como que alguém entrega o próprio filho? E aí eu pensei no meu coração, é a mensagem da noite. É isso aí que a gente vai ver. O pai que entrega o próprio filho. Então, Gênesis 22, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Então, te convido a acompanhar, estarei lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome, e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai? Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois, amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: Na sua montanha o Senhor dá o que é preciso. Na versão Almeida, o Senhor proverá. No monte, o Senhor proverá. Essa talvez seja uma das cenas mais fortes de toda a Bíblia. Deus pedindo sacrifício de um ser humano para um homem. E mais especificamente, Deus pedindo o sacrifício de um filho a um pai.
E Abraão veio da terra de Ur dos Caldeus, uma terra pagã, uma terra idólatra. Então, Abraão já tinha visto na vida dele deuses pedindo crianças em sacrifício. Um dos deuses que o Deus verdadeiro condena no Antigo Testamento era Moloque. Esse falso deus, esse ídolo, ele recebia crianças em sacrifício. Mas o Deus verdadeiro, Javé, se revelou a Abraão e lhe prometeu uma grande descendência, que faria dele uma grande nação. Ele já era idoso, a sua esposa também idosa, estéril, ela não tinha capacidade natural de ter filhos. Mas ele creu na promessa que o Deus verdadeiro fez a ele. Ele confiou. E mesmo que fosse impossível humanamente, a sua mulher deu à luz a um filho, que foi chamado de Isaque, que significa sorriso de Deus, aquele que ri, porque Sara, ela riu quando ouviu a promessa, porque ela achou engraçado, porque ela pensou, como é que eu, sendo estéril e idosa, vou dar à luz nessa altura da vida de um marido idoso? Mas o filho da promessa nasceu, Isaque. E como Abraão cultuava o Deus verdadeiro, ele oferecia animais em sacrifício. Então, o seu filho Isaque, desde pequenininho, viu o pai oferecendo ovelhas em sacrifício. Então, ele talvez até ajudasse o pai, quando pequenininho, a catar os gravetos para poder meio que montar fogueira, ajudar talvez o pai a segurar um pouco o carneirinho preso, tipo assim, nas patas dianteiras e traseiras para colocar. E aí, quem sabe, pegar algo para ajudar o pai a oferecer aquele sacrifício. Só que aí, no meio desse processo, Abraão recebe uma ordem de Deus, que a gente acha muito pesada, mas Abraão não questiona, ele não se ofende, ele não diz o quê? Mas você que me deu esse filho, foi você quem prometeu que faria de mim uma grande nação. E quando ele decide, no dia seguinte, obedecer à ordem de Deus com os seus servos, ele se despede dos servos quando ele vê o monte, para subir só ele e o filho. E o filho faz uma pergunta que é de cortar o coração. Pai, eu estou vendo tudo que a gente usa, mas cadê o animal? Cadê o sacrifício? E Abraão responde com fé, Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. E Abraão fala para os servos, quando se despede, fiquem aqui, porque nós vamos e voltaremos. Mas se ele tinha certeza que mataria o menino, como é que ele disse, nós vamos e voltamos? A isso a Bíblia nos responde na carta aos Hebreus, capítulo 11, quando menciona Abraão como um dos heróis da fé, porque diz o seguinte, Hebreus 11, 17 a 19. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Então, Abraão tinha tamanha confiança na promessa de Deus, que ele realmente estava disposto a cumprir aquela ordem, mas ao mesmo tempo ele confiava que se Deus tinha dito que faria daquele menino uma grande nação, ele pensava, depois que eu obedecer a ordem, ele ressuscita e eu volto com o menino. Pois bem, aí o texto segue mostrando a hora que aquilo vai acontecer e o altar edificado, tudo certinho,
é a hora que Abraão deve ter dito: filho, hoje o cordeiro, hoje o animal, Deus me pediu para oferecer você. E a gente não faz ideia de qual tenha sido a reação do filho. Mas ali estava... Será que Isaac estava dizendo: não, pai, não faça isso, pergunta de novo para Deus? Porque é uma coisa pesada. Mas Abraão tinha uma obediência, uma confiança, por isso ele é chamado de pai da fé, absurda em Deus. Então ele realmente vai executar o sacrifício, para primeiro matar o sacrifício, para depois colocar fogo, para que aquela fumaça suba como aroma agradável a Deus. E quando ele faz isso, uma voz grita do céu para ele parar, interrompe aquele momento e providencia, como ele creu, que Deus proveria um cordeiro para o sacrifício, um animal preso ali no meio do mato. E aí Abraão tira Isaac do altar e sacrifica o animal. E aí, como foi a vida inteira, mais uma vez Isaac está ali adorando o Deus verdadeiro com seu pai, oferecendo um novo sacrifício. E aí, aquele monte é chamado de o Senhor proverá. Pois bem, essa história nos mostra algumas coisas. A primeira é: Deus não quis o sacrifício humano. Deus recusou o menino. Deus não aceita sacrifícios humanos. Deus não é como os deuses pagãos. Deus não aceita sacrifício de pessoas. Esse Deus é diferente dos demais. Então, ele providenciou uma maneira para que um ser humano não fosse sacrificado. Segundo, e aí a gente ouviu bastante isso no domingo passado, só há perdão quando há derramamento de sangue, desde o primeiro pecado da humanidade. Então, quando Adão e Eva pecaram, o primeiro animal teve o sangue derramado para poder cobrir a nudez do homem e da mulher. E é por isso que há tantos sacrifícios em toda a história do Antigo Testamento, para que haja derramamento de sangue. E, em terceiro lugar, a gente percebe que quem confia em Deus obedece, mesmo que não entenda, mesmo que não faça sentido. Uma frase que o pastor Orlando fé é eu pôr o pé antes de Deus pôr o chão. Muitas vezes a gente não entende e muitas vezes por misericórdia Deus nos explica depois e outras vezes talvez a gente nunca entenda o desígnio de Deus. Mas se a gente quiser ter a fé de Abraão, a gente vai ter esse nível de confiança. E eu recomendo um livro de Brennan Manning chamado Confiança Cega. Bom, então havia essa necessidade de sacrifício, de derramamento de sangue. E assim foram sendo oferecidos, de Gênesis a Malaquias, muitos sacrifícios. Mas o ser humano nunca parou de pecar. E era preciso que continuassem sendo oferecidos sacrifícios e mais sacrifícios. Tanto, e também nós meditamos isso no último domingo, que a carta aos Hebreus 9 conclui o seguinte, dos versos de 12 a 14. Quando Cristo veio e entrou, uma vez por todas, no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimadas são espalhados sobre as pessoas impuras, e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imaginem então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Quando João Batista vê Jesus, se encontra com Jesus pela primeira vez, a descrição que ele faz de Jesus mostra isso, porque ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Logo, o sangue dos animais
ele acalmava Deus momentaneamente do pecado da humanidade, mas ele não tirava o pecado das pessoas. Já o sangue de Cristo, ele tem esse poder de tirar o pecado da vida daqueles que nele creem. E essa história de Gênesis 22, ela é apenas uma sombra do que haveria de vir. Porque a Bíblia usa o profeta Isaías, que a gente considera um profeta messiânico, para falar do servo sofredor, que ele vai ser traspassado por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, pelas suas feridas, pisaduras é que nós fomos curados. E aí um dos versos diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que fica muda diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Pode ir preparando o vídeo, tá bom? Então, o servo sofredor passou por esse sacrifício, ele veio para ser sacrificado, ele substituiu Isaac e a humanidade inteira, e ele morreu para que nenhum ser humano precisasse perecer. E agora, quem sobe a montanha para levar o filho para o sacrifício é o próprio Deus. Só que quando Deus chegar lá, não vai aparecer um cordeiro. Deus vai oferecer o filho em sacrifício, de uma vez por todas, porque o sangue dele vai purificar os pecados e ele vai fazer isso por amor. Então nós vamos ouvir uma canção e ver um clipe. A canção se chama Akedah, de Os Arrais, e ela fala de Abraão, Isaac e Cristo. E aí a gente continua. Disse Deus, o provarei, para ver se ele é meu, para que ele entenda o que irá passar no coração de um pai que sofre ao prover. E ele subirá uma montanha carregando a lenha e o sacrifício. O seu filho, a promessa agora e não só no final de toda história. O seu Deus proverá. Acorda cedo, Abraão, sem entender esta visão. Junta tudo que o Senhor pediu, e ao terceiro dia chega lá a Moriá, dizendo: eu subirei
esta montanha carregando a esperança comigo. O meu filho, me mostre a promessa agora e não só no final de toda história. O meu Deus proverá. Levante os olhos, Abraão, e veja, minha graça te alcançou, enfim, não tema, veja, pois o dia vem em que entregarei também meu filho, amar filho. Eu subirei uma montanha carregando a esperança do mundo. O meu filho entenda a promessa, agora eu faço nova toda essa história. O seu Deus, sim, o seu Deus, sim, o meu Deus proverá. Bom, o que a gente faz diante dessa história do cumprimento da promessa do pai que não nega o seu filho? Deus não poupa o seu próprio filho, antes o entrega por nós. Gratidão talvez seja o mínimo que nós possamos oferecer a Deus diante do que Ele fez por nós. Porque, como a gente ouviu no domingo passado, o derramamento desse sangue quitou a nossa dívida espiritual, nos justificou, tirou de nós um peso de pecado, nos livrou da escravidão, nos livrou da morte eterna. Esse sacrifício nos deu um caminho para alcançar Deus. E esse sacrifício nos mostrou o quanto nós somos amados. Porque não há, diz o Novo Testamento, prova maior de amor do que aquele que dá a sua própria vida. Só que, como é que a gente retribui uma demonstração tão ousada assim? Como é que a gente responde ao amor de Deus? Ele é tão radical, ele é tão forte. Bom, Deus não espera que a gente tente pagar a nossa salvação. Deus nem se agrada que o ser humano faça coisas boas e se ofereça a Deus com esse objetivo, como se pagasse uma dívida. Porque
Ele quer que a gente entenda a extravagância do seu amor. Ele quer que a gente realmente saiba que a gente não merece, a gente não consegue retribuir a altura, e ainda assim nós somos amados por Ele. Então, a primeira coisa que Deus deseja de nós é aceitar o seu amor. É dizer, eu acredito que isso foi feito em meu lugar. Eu entendo que foi por mim. E eu recebo isso na minha vida. E é importante porque muitos cristãos carregam culpa nos seus corações. Muitos cristãos, eles têm lutas interiores por não sentirem e experimentarem o amor de Deus. E não experimentando o amor de Deus, é que eles criam feridas interiores, tomam decisões erradas. Então, é muito importante que você revisite o sacrifício que Jesus fez por você, para que você vá ensinando o seu próprio coração do quanto você é amado, para que você tenha a dimensão de que nada te separa do amor de Deus, que as suas lutas não separam, que os seus pecados não separam, que as suas crises não separam, que o diabo não separa você do amor de Deus, que os anjos e os demônios não te separam do amor de Deus, que até você tentando se afastar não se separa do amor de Deus, até porque o Salmo 23 diz que a bondade e a misericórdia, elas nos seguirão, elas nos correrão atrás de nós todos os dias da nossa vida. Então, mesmo que a gente tente fugir do amor de Deus, o amor de Deus ele vai nos alcançar, ele vai estar conosco. Então, é muito importante a gente, e até na evangelização, na hora da gente falar da nossa fé, a gente ter essa convicção interior de que esse sangue foi derramado por mim. Essas feridas que ele sofreu foram por mim. E o que mais? É tão importante se reconhecer como um filho amado de Deus, que até Jesus precisou se sentir assim no seu ministério. Quando ele foi ser batizado, assim que ele foi chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando ele estava sendo batizado por João, uma voz bradou do céu: "Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, de quem me agrado." Então, qual que era a mensagem poderosa que Jesus precisava para passar por tudo que ele passou? Saber que ele era amado por Deus. A convicção do amor de Deus, declarada ali por ele no batismo, foi o alicerce de ele suportar tudo que ele suportou. Tanto que quando na cruz ele realmente pegou o peso do pecado da humanidade, o que ele diz? Deus me abandonou. Foi a hora que todo o pecado da humanidade veio sobre ele. E é como se isso, por um instante, tirasse dele o amor de Deus. Mas só por um momento. O problema é que na nossa vida, muitas vezes é por muitos momentos que nós achamos que Deus nos abandonou, que nós deixamos de ver Deus nas circunstâncias da nossa vida, no meio das tribulações. E nós somos chamados a aceitar esse amor e esse sacrifício. E o que mais? Uma entrega, um reconhecimento de maneira dedicada, porque a gente realmente não pode dar nada ao Deus que tudo tem. Mas Ele não quer tudo o que já é dele. Ele quer a nossa dedicação, a nossa confiança, a nossa fé.
ele quer aquilo que ele recebeu de Abraão. Provas de amor. E como é que eu provo o meu amor a Deus hoje? Graças a Deus, ele não aceita sacrifício humano, e Deus não vai pedir, pelo menos não dessa maneira, aos nossos filhos. Mas muitas vezes nós podemos perceber no nosso dia a dia que há coisas que Deus deseja de nós. E será que a gente tem tido essa obediência de entregar, de obedecer, mesmo quando não entende? Então, que a gente aceite e, ao mesmo tempo, que a gente entregue tudo ao Senhor, para que a nossa vida seja o sacrifício. Mas, nas palavras de Paulo, nós devemos nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto a Deus. E que não se resume a esse culto público. É o culto da sua vida. É o seu viver como um culto diário oferecido a Deus. Então, quando você vai tomar uma decisão, quando você deixa de devolver um troco que te deram a mais, quando você vai gritar com a sua esposa, quando você vai desobedecer seus pais, lembra que você está oferecendo um culto a Deus. E que, a depender da decisão que você tomar, o seu sacrifício não vai ser agradável a Deus. O seu sacrifício vai entristecer ao Senhor, porque não está sendo feito de acordo com a sua vontade. De toda forma, por fim, além dessa nossa disposição espiritual de obedecer ao Senhor, além da necessidade dessa compreensão do amor dele por nós, que nós pensemos num mundo que está em guerra, o quanto faria diferença se as pessoas estivessem dispostas ao sacrifício do orgulho, ao sacrifício do conforto, ao sacrifício do prejuízo financeiro, ao sacrifício da outra face. Então, que a gente também perceba as pequenas guerras que Deus quer nos usar para apaziguar. Quando um cristão chega no trabalho ou em algum lugar, ele tem que carregar a paz de Cristo. Então, se você é cristão, se você é um seguidor de Jesus, e ou você leva guerra para os lugares, ou onde você está, a guerra não é apaziguada, tem algum problema com a sua fé. Você não está se parecendo com o seu mestre. Porque é necessário ter essa disposição ao sacrifício para acalmar ódios, rancores, iras, ambições. Por isso que a gente também pense como seria o mundo se, como Jesus, ao invés de combater o império e fazer a guerra que os judeus esperavam que ele fizesse, o que seria do mundo se a gente se sacrificasse, se a gente lutasse com as armas do amor e do perdão, e não da violência, da guerra e da vingança. Então, que Deus nos abençoe. Nós vamos ver a partir do próximo domingo qual que é a direção que o Senhor está dando para o nosso pastor, para a gente saber qual vai ser o tema da próxima mensagem, mas que nesse pós-Páscoa a gente siga nessa reflexão do sacrifício que foi feito por nós, pedindo para que Deus confirme no coração, no seu coração, o que isso significa de maneira pessoal para mim, para que você tenha uma experiência pessoal com o amor de Deus, para que você não se declare filho amado de Deus só porque alguém disse, mas que você creia nisso, você considere isso, para quando a culpa, as acusações do diabo, o seu passado, coisas ao redor quiserem de alguma maneira prejudicar a sua fé, balançar a sua confiança no Senhor, você possa ter isso do fundo da sua alma. Eu sou um filho amado de Deus, apesar de tudo. E que você tenha essa atenção para ser um filho obediente, como Abraão foi, para ver o que Deus pede de você, para que você
entregue de boa vontade, experimente a provisão. E que, por fim, você se disponha ao sacrifício como cristão, em prol da paz, na sua família, com a sua esposa, com o seu filho. Muitas vezes é quando eu estou disposta a perder que uma situação vai se resolver. Então, que eu tenha o coração de Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos cantar agora sobre o ousado amor de Deus. Esse amor que se sacrifica, que se entrega e que deu a sua vida por nós na cruz. Não existe amor maior do que esse, do que aquele que dá a sua própria vida. Então, que você cante declarando essas palavras e que esse amor escala montanhas, esse amor faz coisas radicais para nos encontrar. Então, permita-se ser achado por Deus.